Pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa revisão semanal da aula 6 das atividades. Eu enviei para vocês os 3 gabaritos das questões. São as questões que se destacaram muito acima da média, então vocês podem acessar lá e comparar individualmente com o resultado de vocês. E a outra etapa é a gente avaliar as estatísticas da aula. Então abram lá o relatório que eu enviei. A avaliação das estatísticas das atividades da aula 1, no dia 11 de junho. O primeiro item é o histograma de estatísticas descritivas das médias. A média foram 17 observações, 3 alunos já entregaram o exercício. A média foi 7,82 e uma mediana de 8,33, portanto, ambas superiores à aula anterior, que é muito bom. A Q1 teve uma média de 8,76 e mediana de 9. A Q2, uma média de 7,35 e uma mediana de 8. E a Q3, uma média de 7,35 e também uma mediana de 8. Aí no quadro 5 a gente vê as estatísticas descritivas, com os desvios padrão aí embaixo, comparativamente com as estatísticas da aula anterior. Então houve um aumento de 20% na média, 21% nas notas das questões individuais, 16% na mediana e queda de 49% no desvio padrão. Ou seja, foi tudo bom. Todo mundo se deu bem, a turma está indo muito bem, exceto os outliers, que são normais em qualquer comparativo de desempenho didático que tenha variáveis subjetivas em ciências sociais, variáveis humanas. Esse desempenho ele é diretamente correlacionado, como eu já contei inúmeras vezes a vocês, exatamente pela dificuldade, pela capacidade intelectiva e também pelo esforço, dedicação e tempo. Tá certo? O que a gente pode concluir aí desse resultado é que realmente houve maior esforço, maior tempo aplicado às atividades. Isso está melhorando a partir do momento também que vocês estão ficando mais familiarizados com o conceito e a base de conjuntos definicionais da disciplina. O processo de cognição ele é exponencial. Quanto mais tempo a gente conviver, repetir e induzir a prática, maior vai ser o resultado final. Okay? Então, está dentro do esquema esperado. O item 6 é a matriz de correlações. Novamente a gente vê um forte alinhamento aí, correlações acima de quase próximas a 8. Né? A maioria próximas a 8, 077, 081 e 084, entre a média e as questões 1, 2 e 3. Então, está dentro do esperado. O outlier principal foi entre a Q2 e a Q3, que vem se repetindo sistematicamente nas últimas aulas. A Q2 é uma questão eminentemente prática, a Q3 é interpretativa do artigo, e também nessa aula 6 apontou-se uma correlação baixa entre a Q1 e a Q2, também devido à diferença de princípio, de definições. Aí no item 7 a gente vê a matriz triangular inferior dos scatterplots bivariados. Está tudo alinhado, basicamente média Q1, Q2, Q3. O mais fora foi entre a Q1 e Q2, esse primeiro painel aí de cima, que ele está bastante espalhado, mas está dentro do esperado, os efeitos estão simétricos, alinhados. E o item 8 são as regressões bivariadas entre a variável dependente média e as independentes Q1, Q2 e Q3. Entre a média e Q1, a gente observa aí uma elasticidade altíssima, o coeficiente estatisticamente significativo, e um R2 baixo,
R2 de 0,60, né, abaixo de 0,7, apontando que essa variável contribuiu um pouco para explicar a média. O segundo painel aí, a média Q2, o coeficiente foi 0,52, baixo, embora estatisticamente significativo, e o R2 já foi maior. E a média, a regressão invariada simples entre média e a Q3 apontou uma elasticidade de 0,57 acima da Q2, também estatisticamente significativa, e um R2 de 0,70, ou seja, a variável que mais contribuiu para a média, a questão que mais impactou o resultado final foi a Q3. Esse exercício é a interpretação do artigo. De maneira geral, fiquei bastante satisfeito com os resultados. Continuem assim. A gente está nessa caminhada pragmática, indo passo a passo, né, no desenvolvimento dos conceitos da disciplina. Eu também observo que tão importante quanto as atividades é o desenvolvimento do relatório técnico. Com relação ao desenvolvimento do relatório técnico, eu estou agora forçando a vocês fazer uma revisão de literatura mais detalhada. Vamos aproveitar esse tempo do curso, pelo menos para dimensionar a revisão de literatura de uma forma mais completa. Embora seja um mestrado profissionalizante, onde o resultado final vai ser um relatório técnico, esse relatório técnico ele tem características próprias e diferenciadas, vai ser um estudo de caso, um problema de caso, um problema específico no ambiente organizacional, mas vamos aproveitar para ler. A literatura, além dela apontar o estado da arte, do assunto, ela também identifica questões, abre a cabeça, abre todo esse processo cognitivo de familiarização maior. Ok? Então, bons estudos, tudo de bom para vocês. Estou aqui ao inteiro dispor e continuemos assim. Um grande abraço. Tchau.